Fundo Municipal de Cultura Ipatinga. Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Quando você quiser. Homem se maquiando e ao fundo 2 pessoas filmando. É. Quem vê close não vê corre, não. Hoje eu tô aqui nesse teatro maravilhoso, com a luz maravilhosa, com um som maravilhoso, com um projetor de alta qualidade, tecnologia, uma equipe incrível. Mas as pessoas não imaginam o trabalho que foi chegar até aqui. Fundo preto. Acende a luz e tem focos de luzes no palco. Uma pessoa aparece. Outro foco de luz e aparece uma mulher. Outro foco de luz e aparece outro homem. Um foco de mais outro, o quarto foco de luz e aparece outro homem. Quinto foco, uma mulher, outra mulher e um homem. Pioneiros do teatro de Ipatinga. Eu comecei com arte, não foi bem no teatro, foi dançando balé. Quando eu cheguei aqui em Ipatinga, com 23 anos. Então, do balé, nós fundamos um grupo de teatro dentro da Academia Olguim. Eu fui assistir esse ensaio, era o Boca de Cena que estava ali começando, quem estava dirigindo era o Francismar Vasconcelos. Durante o ensaio, o Francismar fala para mim, aquele papel ali que você vai fazer. Eu, como assim? Eu não sou atriz, eu estou aqui só para assistir ensaio. Não, ninguém passa por aquela porta para assistir ensaio. Quem entra aqui vai fazer teatro e você vai fazer teatro. Eu criei o trio cômico Lacraia e seus componentes. E éramos eu, Francismar Vasconcelos, como sempre, e Nilo Alves. Perdemos em 78 o Nilo Alves, vítima de um acidente automobilístico. Aí o Francismar foi para o grupo Quebra-Cabeça do Colégio São Francisco ser assistente de direção da Eliane Santos. E convidou-me. Então eu fui assistir um ensaio e fiquei 10 anos dentro do grupo Quebra-Cabeça e deslanchamos na área do teatro propriamente. Eu comecei no teatro com 15 anos e foi no Colégio São Francisco. A professora Eliane Santos, que era professora de artes na escola, ela fazia várias peças, apresentações, e ela fez uma seleção de elenco para montar um espetáculo, que era Tribobó City. Eu não participei, porque eu não queria, eu era muito tímida, não vou fazer parte disso, mas a minha melhor amiga entrou para o teatro. E eu comecei a acompanhar os ensaios por causa dela. Aí tinha uma atriz que faltava, entra ali no lugar, substitui, aí você decora o texto, aí a coreografia, aprende a coreografia. Dona Zélia Olguim, bravérrima, fazendo coreografia com a gente. Então acabou que no final quem entrou no palco fui eu, estreiei o espetáculo. E depois disso eu nunca mais parei. Me convidaram para ir ao Teatro de Bolso assistir uma peça infantil da Sula Mavrudes, chamada Vamos Brincar de Brincar. E depois de assistir aquela peça naquele sábado pela manhã, eu descobri que todos os sábados tinha uma reunião de grupo de teatro ali. E que os grupos de teatro se reuniam ali na Proc para falar sobre o movimento, para falar sobre os festivais. O que eu fiz? Na segunda-feira eu já estava lá perturbando o Marilda Lira. O Start parte desse momento ali do Rediteia, que era um projeto do Grupo Farroupilha em parceria com a Companhia Cômica, lá de Belo Horizonte. E aí, os artistas da Cômica faziam residência dentro do Grupo Farroupilha, convidavam os artistas daqui, para estar participando. E aí, depois, um diretor local, no caso foi a Claudiane, fazia a direção desse espetáculo, isso lá em 2008. A escola que eu estudava, especificamente, teve o teatro como um grande mote. E foi uma época que o Augusto Boal, que é a pessoa que sistematizou o teatro do oprimido, ele veio para o Vale do Aço, ele começou a trazer situações diferenciadas dentro do contexto educacional. Eu sou usuária de algumas situações psiquiátricas e na escola isso era um caos. E o projeto do Teatro do Oprimido me trouxe à luz para várias coisas, inclusive que a debilidade podia ser um superpoder, como no teatro conseguiram conduzir coisas. No início do 7 de outubro, por exemplo, teve várias situações de encenação que eu não participava. E o Zé até brincava assim, Zé Lopes, no teatro tem gente que é boa de cenário, você não precisa só fazer atuação.
Então eu não conseguia cantar, não conseguia falar, porque eram várias questões ali dentro de mim para poder dar conta. Eu ficava ali no entorno o tempo inteiro, participava, me sentia parte do elenco. E aí as pessoas disseram para mim, dessa vez você vai participar. Mas eu não conseguia cantar, eu não conseguia atuar. Aí falaram, tem a burrinha. Me colocaram na burrinha. E a história da burrinha na minha vida foi fundamental para eu querer ser artista. Porque teve um festival de teatro aqui. Foi o último festi que aconteceu. E era promovido pela Haste. E tinham vários profissionais e os jurados. Eu ganhei um prêmio de atriz revelação. Me deu um start, eu não sei como ou que situação, que eu comecei a decorar texto, eu comecei a ir para a cena e me sentia mesmo apta, que eu não conseguia me sentir antes. Eu não escolhi fazer arte. A arte me possibilitou a vida. Eu não sou ipatinguense, mas cheguei para Ipatinga com uns 9 para 10 anos de idade, justamente próximo de uma tragédia aqui em Ipatinga, na enchente de 79. Chegando aqui em Ipatinga, no meados dos anos 80, eu conheci um grande teatrólogo aqui em Ipatinga, né? Darcy de Mônica Rodrigues, que foi para mim uma inspiração, um pai e ao mesmo tempo o nosso criador teatrólogo aqui de Ipatinga, né? Além de cara, depois eu fui descobrir que era um grande produtor e ator e um grande cenógrafo. Então eu comecei com Darcy de Mônica. Darcy me pegou, me acolheu. Eu posso dizer que eu fui adotado por ele. Eu era um rapaz de poucas condições, morava numa favelona aqui na Rua do Buraco, vítima de um enchente de 79, e ele ajudou a mim, minha família, meus irmãos, e me viu em mim um talento nato, que a gente traz isso de nascença, né? Daí veio Renda Brejolândia, depois eu fiz uma peça já adulto, chamada Navalha na Carne, de Plínio Marcos, Os Sete Gatinhos, que é uma peça de Nelson Rodrigues, que eu fiz com ele também, Rapaz da Banda, entre tantas outras que agora não estou me lembrando, mas é falando de Darcy, esse cara, Darcy de Mônica, esse cara que deu para nós esse rampage aí de acreditar na gente, né? A primeira peça, acho que de teatro assim, mais oficial que eu assisti mesmo foi com o Darcy. A gente acompanhava o Darcy, ele tinha um teatro que funcionava lá no Bom Retiro, lá no Colégio Padre Cícero. Tinha uma salinha ali, eu fui lá ver uma peça do Darcy, não lembro o nome da peça, e lá eu conheci ele, logo a gente estava conversando, e aí ele fez parte da Associação Pro Cultura, que nasceu logo no ano seguinte, José Lopes, e Darcy, João André Tenuta, Célia Arruda, Wanda Silveira, e foi crescendo. O Darcy eu conheci nos festivais de teatro, porque aqui tinha uma entidade chamada Haste, né? Associação Teatral de Ipatinga. E a Haste, ela realizava vários festivais de teatro. Realizava esses festivais lá na Academia Huguim. E aí que eu fui conhecer, a ousadia do Darcy. A minha relação com o Darcy é de amizade desde criança. Nossas famílias sempre moraram próximas. Nunca tive a honra de trabalhar sobre o comando, sobre a direção dele, mas sempre me deu instruções, sempre me passou dicas de teatro. Então, quer dizer, é um amigo que eu sempre tive um apreço muito grande e sempre fomos muito próximos. E a peça que ele fez, o meu trabalho, No Reino da Brejolândia, que era uma sátira sobre o governo do Collor, que foi apresentado pelo grupo Cleidiácones, com o cenário de Darcy de Mônaco, que foi um cenário fantástico. O Darcy, eu falo que ele era o cara, professor Pardal do cenário. A gente improvisava, a gente pegava, hoje a gente chama de reciclagem, né? Mas o Darcy já via naquele material de reciclagem que era cenário, né? E ele pegava aquele material, a gente pintava e fazia cenário com aquilo. Pedaço de compensado velho, fazia porque era com recurso. Os projetos ainda não eram aprovados, né? Logo em seguida, sim, aí a prefeitura, mas os projetos, eu não sei como, ele começou a produzir os espetáculos. E a gente melhorou um pouquinho, mas era luta. Darcy de Mônaco, 4/5/1948, 29/5/2012. Ator, diretor, cenógrafo, fundador do grupo Cleide Vasconi e da Associação de Teatro Amador de Ipatinga. Eu comecei a trabalhar com Darcy e com Adão, que são pessoas... Darcy, altamente próspero e profissional, foi um grande mestre de todos nós, e o Adão de Faria, que sempre foi a PROC, na verdade. O Adão e o André entraram para a diretoria da PROC
E eu fui junto, né, porque a gente fazia tudo muito junto, né, turma do Boca de Sena, e eu virei a diretora financeira da entidade. Eu fiz um espetáculo sob a direção do Adão, com iluminação do Ricardo, ainda com uma atriz baiana, minha amiga, e aí a partir desse contato eles me convidaram para vir trabalhar com eles na APROC. Eu fui convidado para fazer parte da Associação Procultura, que era um sonho do Walter Brink e do André Tenuta, montar um núcleo ativo de ativação da arte e cultura no Vale do Aço, mas que tinha que ter grupos de apoio para que a Associação Procultura se movimentasse. Aí nasceu a Associação Teatral de Ipatinga, nasceu o Grupo Boca de Sena. A gente tinha a Academia Huguim, que era o único palco com uma plateia, né, de 200 e poucos lugares, e um palco enorme, como todo mundo, né, aqui da região conhece, como o único teatro, né, da cidade. Nós ensaiávamos no nosso quintal, apresentávamos no quintal do vizinho. Aí depois nós passamos a ter a oportunidade de apresentar no palco dos cinemas, Cine São José, Cine Ipanema, depois no Terreiro das Igrejas, que não deixa de ser um grande teatro. Depois veio o Ataí, que é a Associação de Teatro Amador de Ipatinga, que era um teatrozinho minúsculo numa sala do Colégio Padre Cícero, ali onde fizemos Chorriso, fizemos a História do Juiz, apresentada ali naquele teatro. Depois do Ataí, depois do sindicato, tivemos o prazer de fazer na Academia Huguim. Ali nós fizemos A Última Esperança, foi apresentado lá em 1980, né? A Última Esperança, 82, Tribobocite, e o Festi, os primeiros festivais de teatro de Ipatinga foram na Academia Huguim, com o fosso lotado, a plateia lotada, tudo acontecia ali na Academia Huguim. E a Dona Zélia abarcava esse povo, toda essa carência que tinha do teatro, da dança. E a Academia Huguim sempre teve, mesmo nos piores momentos, confabulando comigo, discutindo, a gente sempre esteve muito próximo. E ela sempre, até a morte, ela estava tentando fazer arte com todo mundo. Zélia Huguim, 25 de setembro de 1925, 15 de junho de 2012, bailarina, professora de balé clássico, fundadora da Academia Huguim, primeiro teatro de Ipatinga. No fundo, uma foto da Zélia Huguim. E se nós formos falar, Gustavo, de Vale do Aço, nós vamos pegar Casa de Cultura, nós vamos pegar aí as primeiras montagens aí, o Alto da Compadecida, Carlos Vieira, Dr. Carlos Vieira, Manuelita Lustosa, Ricardo Maia. Tinha um movimento já sólido aqui, né, que era da Casa de Cultura, com o Ricardo Maia, o próprio Darcy já fazia parte, o próprio Guarnieri estava em torno da Casa de Cultura, que era um espaço que tinha ali no Caladinho. Era um trabalho conjunto. Ricardo Maia, com, né, Fabriciano, as pessoas de Fabriciano, com a gente. Tanto é que Paixão de Cristo, quando foi montada, nós fizemos a Paixão de Cristo mais de uma vez. A APROC montou a Paixão de Cristo mais de uma vez. Era sempre com o elenco de Ipatinga, de Fabriciano. Fundamos um grupo, refundamos um outro grupo dentro da Unileste, que era o Poesia na Praça. Tinha um consórcio com Boca de Sena, e lá a gente fez muito trabalho, e com o apoio das meninas fizemos um teatro também lá, que é o Teatro da Unileste, que é a sala de arte, que todo mundo hoje tira muito proveito daquele espaço. Ricardo Maia, 16 de novembro de 1958, 12 de junho de 2015, produtor, diretor teatral, iluminador, diretor do Departamento de Cultura da Unileste, fundador do grupo Poesia na Praça. O meu orgulho de ter trabalhado com tantas pessoas profissionais que hoje também contam a história do teatro no Vale do Aço, eu pude ter isso através do Guarnieri. Porque o Guarnieri, ele sempre foi uma pessoa de coletividade. O Guarnieri trabalhou com a Claudinha Nunes. Você conheceu a Claudinha Nunes? Claudinha Nunes fez com uma atriz excelente, fez com o Guarnieri O Mercador de Sonhos, que foi um dos primeiros espetáculos internacionais. O Guarnieri, ele levou a Companhia Corpo de Prova num outro patamar. O Guarnieri levou a companhia para apresentar nos Estados Unidos, no Teatro Little Flags. Eu tenho essa gratidão imensa pelo Guarnieri, porque o Guarnieri, ele recontou a história do teatro no Vale do Aço. A Companhia Corpo de Prova, ela estreou com um espetáculo chamado Jogo de Comprar, dentro de um festival de teatro. É uma companhia que nunca parou de atuar, e eu conservo isso. Paralelo ao trabalho de Santinhas do Pau Oco, a companhia, ela trabalha também com repertório. E eu mantenho isso no repertório da Companhia Corpo de Prova. Nós fazemos Shakespeare, nós fazemos Carlos Drummond de Andrade,
nós fazemos repertório de teatro infantil. O Guarnieri, ele tem uma história muito bonita aqui no Vale do Aço, porque é através do Guarnieri que a gente também pôde realizar parcerias significativas com a Uzi Minas, que tanto promoveu e promove e apoia a arte e a cultura no Vale do Aço. Antônio Roberto Guarnieri, 22 de fevereiro de 1952, 21 de junho de 2012, ator, diretor e engenheiro siderúrgico, fundador do grupo Boca de Sena e fundador do grupo... A PROC funcionava na Rua Mariana, né? No terceiro andar da Rua Mariana. Hoje tem a biblioteca pública, mas ali nós criamos um teatro, chamado Teatro de Bolso, onde nós mesmos colocamos, fizemos as arquibancadas, conseguimos, a prefeitura cedeu espaço. Era uma sala que era o Teatro do Darcy, o Darcy chamamos ele, o Darcy, nós temos uma grana aqui, que era um dia que tinha que devolver para a prefeitura e fomos lá, negociamos fazer o teatro, deixaram. Então criou-se um tablado na sala, no fundo da sala, aí desse tablado você descia para o banheiro, que era o camarim, e fizemos umas arquibancadas, que eu fiquei sabendo que quem fez as arquibancadas foi o Zé Rodrigues. Era um espaço que tinha arquibancada semelhando um teatro de arena. O palco bem redondo, né? E as cadeiras laterais. 42 lugares, um palco madeirite, que cabia lá até 5 atores, razoável, um banheirinho muito apertado do lado, certo? E 2 ar-condicionados que faziam um barulho desgraçado, certo? Então, e uma bilheteria lá fora, no corredor, na subida ali. Hoje é a biblioteca, né? E ali foram feitos vários espetáculos. Nossa, sua mãe ensaiou lá, e o Darcy fez muitos espetáculos. Era ele que gerenciava, ele e a PROC. Os custos foi da PROC, mas ele era o gestor, porque o espaço era dele. A gente tinha um espaço da associação e ele tinha um espaço do teatro. E aí nasceu o primeiro teatro autônomo do Vale do Aço. Nós fazia as coxias, né? Com retalhos, com pedaço de pano. Cara, era muito caro, né? A gente não tinha como comprar aqui. E realmente o Darcy, cara, eu não sei se eu posso estar falando isso, mas ele tirava do próprio bolso, muitas das vezes. A maioria das coisas que a gente fazia de cenário, de figurino, era com dinheiro do nosso bolso, né? Durante muito tempo, era sempre com dinheiro do nosso bolso. E depois, quando a bilheteria dava, a gente cobria esses custos, né, e rateava o que dava na bilheteria com o elenco. Então era por amor mesmo. Por isso que hoje a gente ama o teatro. A hora que eu entrei ali, eu tinha que bater nisso aqui, que é com respeito. A gente tem que ter esse respeito por esse espaço aqui. Eu lembro que ele falava muito, que Greta Garbo falava, né? Que para pisar aqui, se o cara não for daqui, tinha que dar choque no pé dele. É uma das falas de Greta Garbo que eu guardo muito. Porque é só realmente quem tem amor. Eu até arrepio disso, porque é entrega, é amor. Fotos antigas do teatro, flagrante da plateia na inauguração oficial do Teatro de Bolso. Quando a gente pensa, por exemplo, no Otton, se você pensar a importância do Otton no teatro da cidade, é inevitável que você não pense no teatro de comédia, na formação de público. O Otto e Didi faziam essa proposta de ir para as escolas. Que é de levar o teatro para a rua, de fazer esse movimento contrário, né, apresentando em praças, em escolas. Eu acho que só o Grupo Farroupilha naquela ocasião propunha essas coisas. E ia para as escolas, vendia o ingresso a R$ 1,99 e a gente improvisava coisas com temática da escola ou a gente levava alguma... Mas sempre essa história assim mesmo do palhaço. Essas ações pedagógicas, elas são de extrema importância. E eu acho que o teatro ele precisa vir exatamente assim, da base. É importante também, eu acho, na nossa trajetória enquanto Farroupilha, pensar quantos outros grupos saíram do nosso. E aí que vem e surge, né, o Coletivo Aberto. O nome, inclusive, vem de uma ideia de que a gente queria que a gente fosse um grupo, que a gente desse um nome, né, para o que a gente estava fazendo, mas que a gente tivesse a abertura de continuar trabalhando com os outros artistas, como a gente sempre fez, como era com Boca de Sena, como era com Casa Laboratório, com Farroupilha. Um grupo de teatro, ele não é só um grupo de teatro, ele faz parte da identidade dessa cidade. E a gente faz parte da identidade dessa cidade. Grupo Farroupilha, fundado em 1995 por Otton Wagner, Didi Pares e Claudiana Dias. A
gente tinha um sonho, que era o sonho de ter o nosso centro cultural. A gente queria um centro cultural. Com o apoio da Usiminas, que eu estava lá dentro e outros mais, né? Com a força política do Rotary, que eram muitos parceiros nossos, nasceu o movimento Teatro Já. Fizemos rifa, fizemos uma série de passeatas na cidade, clamando por um teatro. Criamos uma fundação, Fundação Marina Santos. Enquanto isso, a equipe de engenheiros da Usiminas fez o projeto. E desse sonho comprado pela Usiminas, no caso era o Dr. Rinaldo, que realmente era um cara que vestia a camisa conosco, ia à luta, vendia bilhete e tal, e aí houve uma chance de fazer um espaço que a gente já estava movimentando para fazer lá no centro de Patinga, no contingente. De início, o teatro seria construído no final da Avenida João Valentim Pascoal, próximo à Praça Tiradentes. Mas aí, depois de algumas pesquisas, viram que seria inviável em termos financeiros. Aí surgiu a opção de ser no Bosque das Mangueiras, na entrada do Novo Cruzeiro, com o Parque Ipanema. Também não conseguiu fechar uma negociação com a prefeitura a troca do espaço. Aí o Dr. Rinaldo apresentou em mais uma reunião a opção de fazermos onde hoje é a unidade 2 do Hospital Márcio Cunha, um projeto maravilhoso com um mirante, inclusive, para a mata que tem o rio ali ao fundo. E já estava tudo praticamente certo. E veio o governo Collor de Mello. Bloqueou tudo, todas as poupanças, todos os investimentos, e a gente ficou ali perdido nesse processo, com o dinheiro bloqueado, sem saber se a gente continuava fazendo ou não, entendeu? Esse espaço aqui, né, do Teatro Zé Leoguim, era uma capela, e os meninos tomam a responsabilidade para ela. E reforma esse teatro, e em 94 ela inaugura, né? Então era o nosso sonho já realizado, né, dentro com um espaço, um teatro bem equipado de 206 lugares. Para a gente era uma coisa fantástica, porque nós sabíamos que aquilo era cria nossa, que nós impulsionamos, que nós ajudamos. Em 95, nós apresentamos um projeto na Lei Federal de Incentivo à Cultura, tinha acabado de surgir a Lei de Incentivo. Então, em 95, a gente consegue aprovar um projeto e consegue o primeiro patrocínio da Usiminas. Esse projeto possibilitava a gente desenvolver várias coisas. Então, a gente ocupou o Zélia, porque a gente não deixava esse espaço fechar. Todo mês tinha evento, todo mês, todo final de semana tinha evento. E o público acompanhava a gente. O movimento já estava com a maturidade de sustentar. Hoje você chega aqui fazer teatro, tem plateia. O pessoal vem do Rio de São Paulo, vem cá, pô, mas que é isso? Que lugar é esse? Assusta. E então o Zé Leoguim ficou pequeno. 206 lugares era pouco para poder atender a demanda da vontade do público de consumir a arte. A gente mostrou para os Minas, né, que nós tínhamos potencial. Todo mundo, todos os grupos envolvidos, todo mundo. Nós ocupamos esse lugar. Aí Rinaldo, ao ganhar a presidência dos Minas, ele conseguiu jogar num projeto a confecção do teatro, que era para ser no Bom Retiro, acabou vindo para cá por causa do shopping. Ele amarrou uma coisa na outra para sair, saiu. Um belo num dia, um produtor aqui da cidade, o nome dele é Atílio Caratiero, ele resolve fazer um recital de piano lá no foyer do teatro, do Centro Cultural. Só tinha se inaugurado a galeria. O teatro ainda era buraco, né? A gente fala assim, o teatro ainda era buraco. E foi produzido um recital de piano lá com 400 pessoas. Tá? Música erudita, 400 pessoas. A partir daí, nós migramos para o foyer do Centro Cultural. Lá foi feito Patinga Live Jazz. Nós criamos uma caixa cênica improvisada com metalon e cortina e fizemos lá um teatrinho e realizamos lá o Festival da Criança, o primeiro Festival da Criança no ano 2000, com 12 dias de apresentações, 12 dias com mais de 400 pessoas no foyer do teatro. Continuamos aqui no Zélia, mas a gente levava também muita coisa lá para o foyer do teatro. E aqui no CC, o primeiro trabalho, por exemplo, que foi feito aqui do lado de fora ainda, no foyer, que o teatro ainda estava em processo de construção, foi feito com perna de palco. A gente tinha um trabalho infantil com uma oficina para crianças e a gente fez aqui. Foi o primeiro trabalho que começou a trazer o processo do teatro para dentro do foyer, para depois chegar aqui no Grande Teatro, né? Montamos o cenário do Armazém da Viola no ano 2000 e aí foi feito também em setembro de 2000 o primeiro Armazém da Viola, onde a gente sempre avisava, atrás desse tapume está sendo construído um dos melhores teatros de Minas Gerais, ou se não do Brasil, vocês vão ver. Aí a partir da inauguração, aí foi
é o sonho concretizado, né, da gente ter um centro cultural. Então hoje a gente tem 2 grandes equipamentos bem equipados. A Academia Huguim, ela foi reformada agora em 2019, mas ela ainda precisa de várias coisas que a gente só consegue via projeto. Então todo ano a gente faz uma coisa. Hoje lá já está com um sonho, uma iluminação básica. Esse ano agora a gente conseguiu captar um recurso, a gente vai melhorar mais algumas coisas e aí vai. Daqui a pouco a gente tem a Academia Huguim aí também no hall dos espaços bem equipados para poder realizar eventos. Há pouco tempo eu vi o Nardir falar aqui que o Movimento Cultural de Ipatinga, que é ter um bom prefeito, um bom rapaz, nasceu com o Zicultura. Não. Nasceu com a sua mãe, comigo, com o Guarnieri, com o Ricardo Maia, com o Zé Lopes, com a Eliane Santos, com o Francis Mar, que é um cara que lutou muito. E a história do teatro de Ipatinga, hoje nós temos essa popularidade, essa popularização do teatro, graças à base que nós tivemos lá atrás, graças à memória. E eu acho que uma das coisas que a gente tem que lutar por ela é a preservação da memória. Porque sem a memória, o povo não tem identidade. Foto do Teatro Zé Login antiga e foto do Teatro Zé Login atual. Foto do Centro Cultural Uzi Minas. Foto do Teatro do Centro Cultural Uzi Minas. Eu acho que essa geração que está chegando agora é uma geração que precisa olhar para trás. Porque a conquista dos anos 80, 90 está aí, que é os equipamentos. Nós temos mais de quase 3 mil lugares no Vale do Aço. É graças a essa briga nossa no passado. É graças a esses artistas que, mesmo sem a lei de incentivo, resistiram, brigaram por um espaço cultural, um movimento cultural que fosse aberto, coletivo, democrático, que a gente pudesse trazer os bairros da periferia a se juntar a gente, ver o que realmente é teatro e ver o que realmente, o que nós estávamos preparando, que era um movimento profissional, artístico e ímpar para a comunidade dessa cidade. O futuro, ele vislumbra cada vez mais como muito eu, cada vez mais solo, cada vez mais edital, cada vez mais como fundante, como prioridade. E talvez, se a gente se olhasse e a gente conseguisse colaborar mais entre nós, fosse, no meu ponto de vista, um lugar mais rico, mais afetuoso. Não basta conhecer o passado, é preciso compreendê-lo. Passado não é aquilo que passa, passado é aquilo que fica do que passou. O teatro é eterno, ele tem essa coisa que transcende épocas, gerações. Mas como que a gente continua também falando e passando e perpetuando o nosso modo de fazer, sabe? A arte aqui nessa região. Eu sempre quero acreditar que dias melhores virão, sabe? Porque por mais que as instituições e as pessoas desinformadas tentam jogar a gente no chão, eles às vezes até conseguem, mas a gente sempre se ergue. E um dando a mão para o outro. Aqueles que foram merecem todo o nosso amor e respeito. Eu não entro aqui, em qualquer palco até hoje, sem agraciar primeiro Deus na nossa vida, Ele que rege tudo na nossa vida, o nosso Pai, mas essas pessoas. Quando a cortina fechar, parceiro, acabou. Aí já era. Mas acabou para quem foi, um pouquinho. Mas a cortina abre para trazer de volta essas pessoas que tanto lutaram, que tanto batalharam, para que naquela época, nos anos 80, 90, aqui em Ipatinga, a dificuldade de se fazer teatro, a dificuldade de mostrar arte, ainda num pouquinho da censura, tem peças que talvez não poderiam ser contadas, né? Mas eles lutaram. E eu só tenho a agradecer a vocês. Foto do teatro em memória de Darcy de Mônaco, Antônio Roberto Guarnieri, Ricardo Maia, Dona Zé Login, Dona Bizuca, Francis Mar Vasconcelos, José Orozimo, Nilo Alves, José Lopes Sobrinho, Marina Santos, Jorge Otto Silveira e Jorginho. Direção e edição Gustavo Suna. Fotos ao fundo do teatro. Algumas fotos antigas. Atração de produção Silene Almeida, narração Pedro Barroso, fotografia Chiu Rodrigues Severo, diretoria de fotografia
Make Off, Caio Barros, iluminação chefe Otaviano Mendes, trilha sonora Júnior Hendrick, Colograte, Cristiano Almeida, Recurso de Celebridade, Vânia Coelho Livros, Design, Ariel Barbosa. Entrevistado: Adão de Faria, Ademar Coelho, Bárbara Pavione, Claudiane Dias, Luzia de Rezende, Marilda Lira, Otton Vargas, Zé Rodrigues. Agradecimentos: Equipe 1 por todo apoio na produção e pós-produção. A todos os técnicos e profissionais do Instituto News e Minas, em especial a Jaine Campos, Érico Lima, Otávio Mendes, Wallace Dias, Luciano Profiro, Penélope Portugal, que nos receberam nos 2 teatros geridos pelo Instituto News e Minas. Realização Contínuo Audiovisual. Projeto realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, através da Prefeitura Municipal de Ipatinga, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, através do Fundo Municipal de Cultura. Fundo Municipal de Cultura Ipatinga, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, Prefeitura de Ipatinga. Fundo preto, apagam-se as luzes. Continua com uma tela preta e música ao fundo.